Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Com a arte do sadhana, diferentes formas de yoga. Em algumas sessões, as escrituras glorificam a atividade ritualística ou as obras desinteressadas como o melhor meio para o logo espiritual, ou a bideia. Nas outras glorificam o conhecimento. Estes são também conhecidos como yogas ou disciplinas espirituais. Yoga significa, ademais, unir-se com o Supremo. As yogas antes mencionadas são assim conhecidas como Karma Yoga, Jnana Yoga. Um fato, entretanto, é que o processo supremo para alcançar a perfeição espiritual é a devoção, ou Bhakti Yoga. Bhakti é completamente independente de qualquer outra classe de processo, enquanto que o Karma, Jnana Yoga repousam todos em Bhakti Yoga para conceder seus plenos resultados. Isso declara no Chaitanya Charitamrita, né? Bom, apesar de tudo, o Bhagavad Gita trata do tema de yoga. Apesar que em todo o Bhagavad Gita se tratar do tema do yoga, né, o 6º capítulo em particular discute a forma meditativa da disciplina yógica, o sistema óctuplo de yoga, usualmente equiparado com o término yoga. Ao final desse capítulo, existem 2 versos que expressam claramente que de todas as yogas, o Bhakti Yoga, ou a disciplina da devoção, é a melhor. Em sua explicação a esses versos, nosso acharya predecessor, Bhaktivinoda Thakur, ele explicou o significado do termo yoga e analisou as diferenças entre os diferentes tipos de práticas de yoga. Um trabalhador frutivo, Sakama Karmi, não pode ser chamado yogi, pois esse termo só é aplicável ao trabalhador desinteressado. O filósofo, o seguidor do caminho místico, óctuplo, né? E o praticante do serviço devocional. A própria palavra yoga se refere ao caminho gradual do desenvolvimento espiritual. Toda pessoa que adote o yoga está em vias de uma experiência direta com o Espírito Supremo. O yoga da ação desinteressada é o primeiro passo nesse caminho, e quando o conhecimento e a renúncia se somam a este caminho, o aspirante avança ao nível do Jnana Yoga. Quando se acrescenta a meditação direta no Senhor Supremo e nas demais qualidades, logo se avança à etapa do praticante do sistema óctuplo de Yoga, ou Ashtanga Yoga. A 4ª última etapa é quando se soma o sentimento de amor pela Suprema Pessoa a estas disciplinas. O buscador da verdade última se ocupará verdadeiramente na disciplina espiritual de yoga, à medida que se adotam as práticas de cada etapa sucessiva de desenvolvimento. E surge a necessidade de cultivar uma vigorosa determinação e fé em tais práticas. Entretanto, à medida que se progride, finalmente se terá que descartar a estrita adesão às detalhadas práticas desse nível particular. Se permanece apegado uma ou a outra essas etapas, sem continuar adiante, a pessoa se identifica com a prática de yoga parcial a qual se limitou. Como resultado, alguns são chamados Karma Yogis, outros Jnana Yogis e outros Ashtanga Yogis ou Bhakti Yogis. Krishna diz: sendo assim, ó Arjuna, todo aquele cujo objetivo exclusivo seja ocupar-se na devoção somente a mim é superior às outras 3 classes de yogis. Portanto, deve se tornar um yogi, isso é Bhakti Yogi, ou seja, um Bhakti Yogi. Através da yoga da ação, falta de desejos, se avança no conhecimento. Através do yoga do conhecimento, se avança ao yoga da meditação do Senhor Supremo, e a partir daí, finalmente se progride o yoga da devoção, caracterizado pelo amor à pessoa suprema. Em seu comentário a esses versos, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz, né?
O Karma e o Gyani são considerados yogis. O Ashtanga Yogi, o seguidor do sistema óctuplo de yoga de Patanjali, é considerado como um espiritualista superior aos dois antes mencionados. Porém, o melhor de todos os yogis é aquele que pratica atos devocionais como ouvir e cantar. Assim sendo, o devoto não se interessa nas outras práticas da yoga, que são parciais. O devoto não somente as considera incompletas, senão inclusive defeituosas, devido à presença do desejo egocêntrico implícito em sua prática. O Senhor fez a seguinte declaração a Uddhava. Para o yogi consagrado que me entregou seus pensamentos, nem o conhecimento nem a renúncia se consideram como fontes de bem verdadeiro deste mundo. Todos os resultados obtidos através das práticas ritualísticas, a penitência, a filosofia, a renúncia, a disciplina yógica, a caridade e a execução dos deveres prescritos são facilmente obtidos por meus devotos através da prática do serviço devocional a mim. Meus devotos santos, pacientes e de mente simples não desejam nada disso. De todos os modos, eu darei todas as recompensas sobre eles, incluindo a liberação, a liberdade do renascimento também. Isso é verso chamado Bhagavatam, né? Bom, a palavra Samradhana, encontrada no aforismo Vedanta Sutra, antes citada, é também significativa, provém da raiz verbal Rad, que significa adorar. O prefixo Sam também significa completo ou perfeito. Também derivado da mesma raiz é o nome da potência interna de Krishna, Sirada. Radharani é a perfeita adoradora de Krishna, como se indica no verso do Bhagavatam falado pelas Gopis na descrição do Rasa Lila. Certamente o Senhor Supremo o controlador supremo tem sido perfeitamente adorado por ela, Radha. É por essa razão que Govinda se satisfez tanto com ela que a levou a um lugar afastado, deixando todos para trás. O objeto da adoração, Aradhya, é o Senhor em sua forma como filho do rei de Vraja. Sua morada é Vrindavana e os seus pastores que vivem ali com ele, a principal das quais é Radhika, são seus adoradores perfeitos ou Samradikas. O muito encantador método de adorar ao Senhor Supremo é o idealizado por essas Gopis, né? A fonte mais autorizada de revelação divina é o Srimad Bhagavatam. A conclusão é que a adoração de Krishna seguindo a Srimati Radharani, é o processo espiritual justificável chamado Samradhana, o processo mais perfeito de adoração. Toda atividade de adoração na qual falte o método do prema não resultará em uma visão direta da suprema personalidade de Deus. Chaitanya Charitamrita diz também. Segundo os caminhos do conhecimento filosófico, especulativo, a filosofia fruitiva ou yoga místico para controlar os sentidos, não se pode conquistar a Krishna. A única forma de ganhar o seu amor é através do gosto da devoção no amor estático. Sem devoção pura, o despertar do amor estático é impossível. A devoção pura, ou Tama Bhakti, como a descreve Rupa Goswami, é o cultivo da consciência de Krishna, caracterizado pela ausência de todo outro desejo alheio a Krishna. Rupa Goswami observa, ademais, que dito cultivo não deve se debilitar com um adiantamento misturado das práticas que são apropriadas para os caminhos da especulação filosófica e ação fruitiva. O Pancharatra define especificamente o serviço devocional como ocupação dos sentidos no serviço do proprietário dos sentidos, acrescentando que esse serviço deve estar livre de toda contaminação da identidade com o corpo e imaculado, estando exclusivamente fixo no Senhor. O sinal primário de que a união devocional pura, livre de toda qualidade material, apareceu no coração de alguém, se apresentando quando, ao ouvir sobre as minhas qualidades, os pensamentos dessa pessoa são imediatamente atraídos para mim, o morador interno de cada ser, da mesma maneira em que as águas do Ganges fluem para o mar.
como a corrente do Ganges, essa devoção pela pessoa suprema e motivada, sem impedimentos. A menos que se assegure o serviço do Senhor, o devoto puro não aceita nenhuma classe de liberação. Se tratando mesmo da residência no mesmo planeta de Vishnu, iguais opulências, ter opulências iguais ao Senhor, estar próximo dele e ter a mesma forma que o Senhor, ou a união monista, ainda que as mesmas possam ser oferecidas ao devoto pelo Senhor. Assim sendo, se descreveu um nível superlativo do que se conhece como Bhakti Yoga. Dominando essa disciplina, se podem superar as 3 qualidades da natureza material e alcançar o verdadeiro sentimento, Bhava, a mim. Bom, as citações anteriores demonstram que as escolas do pensamento Bhagavata e Pancharatrika, em definitivo, levam à mesma conclusão. Todo aquele que se ocupe na prática do serviço devocional é gradualmente liberado dos maus hábitos, anartas, que o dificultam o avanço espiritual. À medida que os anartas diminuem, a pessoa se torna fixo em suas práticas devocionais e essa firmeza permite executar com pureza o serviço com pureza e apego. O devoto logo continua desenvolvendo um gosto real, ruti, ao qual, ao ser reforçado, progride para a emoção divina e os êxtases preliminares na etapa de bhava. A partir daí, não demora em alcançar o nível do amor estático chamado prema. O progresso do devoto não se detém, entretanto, neste nível de perfeição. Bom, existem numerosos níveis que se desenvolvem dentro do amor estático, como Ishne, Ramana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava, Mahabhava. O 4º capítulo do Vedanta Sutra é chamado Os Resultados. A primeira seção, Adhikarana, deste capítulo se denomina Avriti Adhikarana, ou repetição. O sutra atento ao qual se designa a essa seção é Bom, ele fala um sutra aqui, não precisa. A pessoa deve se ocupar na prática reiterada de ouvir e cantar na meditação contínua no Supremo, pois esta instrução tem sido dada uma e outra vez. De todo modo, é bastante lógico que a ênfase no som se encontre novamente ao final do Vedanta Sutra, em seu aforismo último, Anavriti Shabdat. Anavriti Shabdat, a revelação nos diz que nunca regressaremos. A revelação nos diz que nunca regressaremos, no Vedanta Sutra. Aqueles que se refugiaram no Brahman, Baladev Bhushan parece, né? Aqueles que se refugiaram no Brahman, que se encontram em tal sentido liberados, nunca regressam a este mundo mortal de nascimento e morte repetidos. Os grandes devotos que chegam ao nível de participar, em meus passatempos divinos, uma vez chegado a mim, nunca mais aceitam o nascimento transitório, que é a habitação da agonia, ó Arjuna, desde o planeta do Senhor Brahma até o mais baixo. Os residentes de todos os planetas estão naturalmente sujeitos ao nascimento e à morte repetidamente. Porém, havendo chegado a mim, ó Kaunteya, não há renascimento. Com certeza que para os devotos o prema, que é Bhakti em sua forma mais pura, é sua própria recompensa. Os devotos estão sendo assim dispostos a nascer em qualquer das espécies inferiores, na medida que se assegure a eles algum serviço ao Senhor, que é o maior bem entre todos, que é o maior bem, o bem último. Brahma, em suas orações, a Gopala Krishna lhe diz, ó, meu Senhor, permita-me ter essa grande fortuna, seja nessa vida ou em outra, ainda que esteja num corpo de uma criatura inferior, onde possa viver entre teus devotos íntimos e servir aos seus pés de lótus. Ele diz, ó Senhor, se é o seu desejo que me torne, que eu volte a nascer, conceda-me o nascimento em sua casa, na casa de um devoto. Inclusive me convertirei com agrado em um verme ou em um inseto, se eu puder
ser seu servo, mas não tenho interesse de me tornar um Brahma que não tem interesse em seu serviço. Dessa forma, o Bhakti é tanto o Abhideya como o Prayojana, tanto o meio para a perfeição como a própria perfeição. Se explica que existem 3 níveis de Bhakti, a devoção, na prática, Sadhana Bhakti, a devoção no nível de êxtase, Bhava Bhakti, a devoção no nível do amor puro, Prema Bhakti. O Bhava Bhakti se obtém quando o serviço devocional ele amadureceu com a prática, quando se intensifica, se convertendo em Prema Bhakti. O serviço devocional na prática está definido por Rupa Goswami. Então essa é essa devoção que é executada pelos sentidos e que se encontra, que chega, né, ao Bhava, é chamado Sadhana Bhakti. O Bhava que se deseja é eternamente perfeito e se manifesta simplesmente no coração do praticante. Bom, ainda que Rupa Goswami nos previne, né, contra uma má interpretação do termo sadhana, através da execução dos princípios regulativos da devoção. A pessoa não deve acreditar que uma pessoa não cria nem produz o Bhava Bhakti, o sentimento devocional. O sentimento devocional, o Bhava, é uma manifestação da potência interna de Krishna, de tal modo é eternamente perfeito ou Nityasiddha. A devoção é o humor natural eterno do ser vivo e, mediante a prática do serviço devocional, é revelada no coração do devoto. Assim é como devemos entender o objeto da prática. Krishnadas Kaviraj Goswami explica esse verso como segue. As atividades de escutar, cantar, recordar e muito mais, e outras, né, conforme a característica essencial, Swarupa Lakshana, ou seja, elas formam, né, a característica essencial, Swarupa Lakshana, do serviço devocional. Sua característica marginal, Tatastha Lakshana, é que desperta o amor puro por Krishna. Nunca é possível criar amor puro por Krishna. Ao contrário, ele aparece no coração daquele que foi purificado pelas práticas devocionais, como ouvir e cantar. E aí termina, né? Bom, glossário A Bhuta Rasa. Bom, o primeiro significado é a raça de assombro, né? Depois significa 7 raças secundárias. É uma das 7 raças secundárias, né? Expansão que expande a expansão do coração ao presenciar objetos extraordinários, né? E depois também pode significar uma estupefação, Vishmaya. Então, continuando. Então, vamos lá. Então, a frase é: nenhuma deficiência pode vir a nos obstruir, senão somente aquelas que aquelas que nós impomos, né, sobre nós mesmos, né? Isso. A canção Sri Hari, quando chegará esse auspicioso dia? É a canção do Sri Narottama Das Thakur, né? Ó Sri Hari, quando chegará o auspicioso dia em que repleto de prema adorarei a Sri Radha Krishna. Filosofando, a suprema ambição é não tê-la. E Siddhanta, né? Bom, Prabhupada Siddhanta ele teve um discípulo que se chamava Dr. Sanjala, né? Antes de ser devoto, ele era um Mayavadi muito erudito, intelectual. Giri Maharaj tentou pregar para ele, convencê-lo sobre o Vaishnavismo, mas ele tinha muitos contra-argumentos, né? Até que Giri Maharaj disse: pode ser que eu não consiga convencê-lo, mas meu Gurudeva sim. Então, em um momento, ele se encontrou com Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada não falou nada da filosofia Mayavadi, nenhum argumento lhe deu, né, para derrotar a filosofia Mayavadi. Ele só falou de Rasa Lila, passatempos de Radha Krishna, ou seja, falou puro Krishna Lila. O devoto, né, Sanjal, né, ficou impressionado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Depois ele seguiu o Prabhupada por 6 meses, e nas suas palestras, etc., né?
Quando o Prabhupada perguntava se alguém queria perguntar alguma coisa, ele levantava o braço, mas o Prabhupada não o selecionava para fazer suas perguntas. Ele disse que foi convencido simplesmente por escutar Krishna Katha. Aí depois fala que, bom, que a gente não deve ter medo, né, de falar de Krishna. Né? Bom, o verso é Sanisha Pasyato Mune, né? É Sa, isso é Nisha, noite. Pasyato, sábio. Mune, sábio. Não é introvertido? O sábio introvertido, mas Muni também é como um introvertido. Né? Os dois são sábios. Né? Sábio introvertido, os dois, assim, a união, né? É que no... Então, 25 aí é Matita Magata Prana, 26 Bhajanira Madhishastra e 27 Sarvapad Vinimukta.